Saudações fraternas aos companheiros do Centro Espírita Caminho da Verdade. É uma grande alegria estar aqui com vocês para mais esse trabalho na Seara do Mestre. E hoje nós iremos trabalhar com o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Inicia o capítulo a seguinte passagem da Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um, desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A palavra Mamon, buscando a sua origem, que é uma palavra aramaica, e que Mateus a manteve, significa riqueza, tesouro. Portanto, não é, como muitos imaginam, um Deus da riqueza, mas sim exatamente nos remete a riqueza e tesouro. E a frase do Cristo vem com essa proposta adverbial, que quer dizer ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós entendemos que Jesus nunca recriminou qualquer coisa que fosse, desde que fosse algo conquistado de maneira honesta. A segunda passagem, também bastante conhecida, fala de um jovem que se aproximou de Jesus e pediu uma receita. Que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Para conquistar a vida eterna? E Jesus respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? O jovem perguntou. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço replicou então: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essa palavra, o moço se foi todo tristonho, porque ele tinha muitos bens. Jesus então traz o ensinamento a seus discípulos. Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É importante a gente lembrar que essa palavra camelo em hebreu tem significado duplo, ou seja, refere-se ao animal que nós conhecemos, mas também a um cabo. Um cabo que acreditamos que seria essa a proposta de Jesus quando proferiu essa frase. Para argumentar a respeito dessa mensagem, dessa segunda passagem, nós temos na questão 816 do Livro dos Espíritos a pergunta que foi feita aos espíritos da seguinte forma: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E eles responderam: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E Kardec ainda faz um comentário oportuno. Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios pelos quais dispõe para fazer o bem e o mal. E continua.
Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então aqui nós já vamos perceber qual é a relação, qual é o conhecimento que Jesus pretendeu nos trazer quando comentou a respeito de que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir simultaneamente a ambos. Porque, como disse aqui Allan Kardec em sua nota, a riqueza nos remete, nos prende à matéria. E é isso que Jesus quer inicialmente nos trazer como lição: o desapego material. Temos diversas mensagens nesse capítulo. A história do homem rico que passou a produzir, por exemplo, muito nas suas terras. E ele então estava bastante pensativo em como faria para poder armazenar aquilo que se produzia. Então ele dizia que ia construir novos celeiros maiores, e aí estaria com uma reserva para longos anos. Mas Deus diz assim: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Temos outra passagem também bastante conhecida. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus se hospeda na casa do chefe dos publicanos. Logicamente que tem todo um contexto aí que valeria uma profundidade ainda maior, mas também mostra que Zaqueu ali começa a se desapegar dos seus bens e tem, como diz Jesus, iniciada a sua salvação a partir daquele momento, porque ele entende a razão da boa utilização da riqueza a partir daquele momento. Existe também a parábola do mal rico, onde existia a figura do pobre Lázaro, que comia os restos da casa do rico, era um invisível. Quando ambos morrem, para surpresa do rico, Lázaro está numa posição espiritual muito mais elevada. E aí ele percebe o grande abismo que existe, não físico, mas moral, entre ambos, e faz um pedido especial para que os espíritos pudessem ir até seus irmãos que ainda estavam na terra e lhes falar qual era a verdadeira propriedade, o que eles deveriam fazer para não cair no mesmo erro que ele tinha caído. Então, existe no livro Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, comentando sobre esta parábola do mal rico e Lázaro, ele diz que Lázaro triunfou em sua provação e alcançou um estado de paz interior que o mal rico não poderia experimentar. E por conta desse fracasso, ele sentia-se angustiado e cheio de remorsos, coisa que Lázaro obviamente não sentia. E aí o autor diz: por quê? Porque os estados de consciência são pessoais e impermutáveis. Então, seguindo adiante, nós temos também falando sobre a questão da distribuição da riqueza. Pois se ouve falar
de uma proposta em dividir todos os bens de forma igualitária a toda a humanidade. Quanto tempo isso demoraria para, novamente, pela particularidade de cada um, haver as diferenças daqueles que sabem conquistar maiores bens, daqueles que provavelmente iriam perdê-los? E qual é o sentido da riqueza? Por que ela existe? Não é? Qual o sentido? Então, numa passagem também que fala sobre a vida, sobre a ida de Jesus na casa de Zaqueu, está no livro Boa Nova, com a mensagem O Servo Bom. E Jesus traz ali uma importante lição. E faz uma pergunta aos discípulos que criticavam Jesus porque estava na casa de Zaqueu. E ele diz assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? Ele pergunta. Qual a caridade maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Ele continua sua lição dizendo: no mundo vivem os que entesouram na terra e também os que entesouram no céu. Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e de vez em quando atiram lá uma moeda ao faminto que passa. Já os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação de sua própria família. Esses últimos sabem pregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis. Entendemos que a riqueza é um instrumento que foi concedido por Deus e tem lá os seus propósitos. Pois, como diz a mensagem, por conta da acumulação de bens de alguns que fazem frutificar e transformar a vida de muitos que trabalham para este, certamente ele está contribuindo na obra de Deus. E é esse o maior sentido. Ditosos, Jesus continua, os que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida. Cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Como podemos auxiliar estando na posse dos bens da terra? Quantas invenções, quantas obras nós temos em virtude na possibilidade que a riqueza nos traz. Portanto, Emmanuel também nos traz uma mensagem fazendo uma reflexão sobre a parábola dos talentos, que também está neste capítulo, por isso que eu digo que é um capítulo bastante rico de mensagens e de reflexões. Emmanuel diz, numa mensagem chamada Riqueza e Felicidade: somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam. A matéria é meio,
não pode ser a finalidade. O Espírito Marta, em uma mensagem agora do dia 10 de agosto de 2022, diz assim: seres imortais, aqui estamos de passagem, importando que nada trouxemos no renascimento e nada material iremos levar por ocasião da morte. Assim, tudo que há na terra é o meio, não é o fim, não é a finalidade, que a gente possa utilizar para servir mais e melhor. Ou seja, utilizar os talentos para promover o bem coletivo. É esta a utilidade da riqueza. É servir, é multiplicar, é produzir grandes descobertas que só são possíveis quando há uma certa quantidade de dinheiro sendo aplicada. Façamos uma pergunta para refletirmos. Será que Deus concederia a nós um instrumento de perdição? Então nós entendemos que Jesus não recrimina o dinheiro, nem tampouco a riqueza. Nós dependemos deles, nós não estamos apartados do mundo material. O que a mensagem quer nos trazer é a reflexão para que a gente não se submeta apenas aos interesses materiais. Que a gente possa lembrar sempre que somos espíritos em uma experiência material. Então necessitamos de vestuário, de moradia, mas que esses elementos não sejam de cobiça, sejam apenas elementos de necessidade. Não nos escravizemos por esses elementos materiais. Buscai primeiro o reino de Deus, que outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus quer dizer o quê? A prioridade nossa deve ser o reino de Deus. Mas ele não disse unicamente. Ele diz primeiro, ou seja, trazer isso como uma prioridade do Espírito. E entendemos que o problema não é a riqueza. O problema é o apego. Que a gente possa dar mais atenção aos valores que transcendem, aos valores perenes. Que possamos buscar ter equilíbrio íntimo e procurar identificar o que são desejos e o que são necessidades. Nós temos necessidades materiais e muitas vezes ultrapassamos essas necessidades buscando os desejos. Que possamos ver o que precisamos para a nossa existência, mas que não pensamos exclusivamente em acumular, em prejudicar outra pessoa. Que a gente saiba se contentar com o pouco, ou seja, com o necessário, porque entendemos também que a riqueza não é necessária à felicidade. E se nós somos detentores de bens, que possamos promover essa ação distributiva e, finalmente, entendermos qual é a verdadeira propriedade, o que levamos aqui da terra, o que os vermes e os ladrões certamente não poderão nos subtrair. E que possamos fazer uma reflexão individual, entender quais valores temos cultivado. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, na mensagem Um Só Senhor, ele diz: a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal
consagrar-se ao Mestre como o centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Essa é a mensagem que deixo a vocês. Que Jesus seja o centro da nossa existência e que possamos distribuir, oferecer àqueles que nos rodeiam os benefícios que nós já conquistamos e recebemos. Quais valores temos cultivado? Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.